Amados irmãos, como é bom, né, nós estarmos juntos, reunidos em torno da palavra do Senhor. Cremos que o Senhor, como nós cantamos, está aqui, sua presença é real, aqui na minha casa, na tua casa. E Deus é maravilhoso e Ele quer tratar algo comigo, com você, nesta noite. O tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: o nosso testemunho. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 27 ao 30 e do 39 ao 42. Eu vou pedir para a Ângela ler, do 27 ao 30 e do 39 ao 42. O tempo aí já abriram. Então vamos ver. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós já estamos nos preparando para retornar às nossas celebrações presenciais. Ontem mesmo nós estivemos ali na igreja, uma grande equipe, já trabalhando, na limpeza ali da igreja, pois estávamos em reforma, ainda estamos, faltam alguns detalhes. Então nós cremos que em breve nós estaremos ali, para a honra e a glória do Senhor. E eu pediria que você estivesse orando também nesse sentido, para que Deus continue nos ajudando, como Ele tem feito até aqui, nada nos tem faltado. Mesmo em meio a toda esta crise, o Senhor tem nos abençoado grandemente, nada nos tem faltado. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amados irmãos, eu creio que todos conhecem esta passagem da mulher samaritana. E baseado neste texto, o Senhor colocou esse tema em meu coração, o nosso testemunho. Irmão, será que somente na igreja local é que temos a oportunidade de contar as maravilhas do Senhor? Porque muitas vezes, na nossa congregação, quando nós ali nos reunimos presencialmente, e claro, em todas as igrejas, sempre há aquele momento em que as pessoas querem, ali perante a congregação, perante os irmãos, testemunhar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Mas, irmãos, será que somente na igreja local é que temos a oportunidade de fazer isso, de darmos o nosso testemunho das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida? Claro que não. O Senhor quer que eu e você, que nós testemunhemos dele a todo momento, todos os dias da nossa vida. Onde quer, irmãos, que a gente coloque a planta dos nossos pés, até os confins da terra, o Senhor quer que a gente
testemunhe a respeito dele, das maravilhas que ele tem feito nas nossas vidas. Lá em Atos 1:8, antes de Jesus ir para a glória, subir para o Pai, voltar para o Pai, ele disse para os discípulos que em breve eles receberiam poder do Espírito Santo. Sabe para quê, irmãos? Para que eles fossem testemunha de Jesus. Em Jerusalém, em Samaria, em todos os lugares e até os confins da terra. Então nós que recebemos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é para sermos testemunhas de Jesus, onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés. Então nós temos que não apenas, irmãos, na igreja local, na presença dos irmãos, ou mesmo quando estamos nas células, né? Não somente na presença dos irmãos, na congregação, mas onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, irmãos, ali nós temos que testemunhar das maravilhas do Senhor, o que Ele tem feito na nossa vida, o que Ele tem feito no mundo, o que Ele já fez de maravilhoso. O rei Davi, lá no Salmo 9, no final nós vamos cantar o início desse salmo, lá no Salmo 9, versículo 1, ele cantava assim para o Senhor: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Então Davi, ele contava todas as maravilhas de Deus, né? E nós, irmãos, temos que fazer isso, né? Esse é o nosso testemunho. Temos que testemunhar de Jesus Cristo ao mundo. E esse texto aqui de Jesus e a mulher samaritana nos ensina uma grande lição. Então eu vou dar uma resumida bem rápida para os irmãos, depois vocês leem o capítulo 4 todo de João. Então Jesus, ele estava na Judéia e ele deixou a Judéia e retirou-se, né, outra vez para a Galiléia. E era necessário, irmãos, que Jesus atravessasse a província de Samaria, mas não por causa, irmãos, da geografia do lugar, sabe, porque era um caminho mais perto, sabe, mais adequado. Não, ele escolheu este caminho, irmãos, porque havia ali uma alma necessitada, né? E que era justamente essa mulher samaritana, né? E Jesus chegou à cidade de Sicar, que fica na região da Samaria, né? E por volta da hora sexta, diz a palavra, cansado da viagem, Jesus assentou-se junto ao poço de Jacó. Nesse lugar onde ele chegou havia um poço, era o poço de Jacó. Irmãos, Jesus, como Deus, ele nunca poderia se cansar, não é verdade? Mas como homem, Jesus cansou-se e teve sede. E Jesus, quando chegou nesse lugar, cansado, ele teve sede. Foi então que veio esta mulher, né, da cidade tirar deste poço. Então esse poço ficava um pouco retirado da cidade. E as pessoas saíam desta cidade Sicar e iam para este poço tirar água, né? E Jesus disse para esta mulher, quando ela chegou no poço: dá-me de beber. A mulher viu que Jesus era judeu. Ela percebeu pela sua aparência, pelo seu jeito, né? E ela ficou assim espantada de Jesus lhe dirigir a palavra. Por quê? Porque os judeus, irmãos, não se davam com os samaritanos. Na verdade, os judeus, eles odiavam os samaritanos. Então essa mulher, ela se admirou de Jesus, sendo um judeu, está falando com ela. E também pelo fato dela ser uma mulher. Então uma coisa que nós temos que entender, e muito bem, irmãos, nós que somos cristãos, que no reino de Deus não há preconceitos. No reino de Deus não há
essa questão de preconceito. Porque o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir toda inimizade e todo preconceito. Então, não é possível um cristão ser preconceituoso, porque Jesus não foi. Jesus, ele não veio para condenar as pessoas. Jesus não veio para condenar aquelas pessoas que hoje, né, há muitas classes, né, que são excluídas. Jesus não veio, irmãos, para excluir ninguém. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio salvar os pecadores, os pobres e miseráveis pecadores. Então, se eu sou salvo, se você é salvo, é porque nós somos pecadores. E nós precisávamos da graça de Deus na nossa vida. Então, quando Jesus encontrou esta mulher, ele não se preocupou com essa questão que havia entre os judeus e os samaritanos. Ele veio para salvar todo mundo, irmãos. Então, guarde isso no teu coração. Não pode haver cristão preconceituoso. E hoje, irmãos, infelizmente, há muitos preconceitos entre os seres humanos, em todas as classes. Eu acredito até que na igreja, sabe? Mas isso não pode acontecer, sabe? Se em algum momento você teve preconceito, né, de alguém, de alguma pessoa, de alguma classe de pessoa, peça perdão para Deus, sabe? Se arrependa por essas pessoas, porque Jesus não veio para condenar elas, veio para salvar elas, assim como salvou você, eu, que somos pecadores, né? Uma coisa interessante que esse texto mostra, irmãos, também, é que essa mulher, ela foi tirar água na hora sexta. E a hora sexta para o judeu é meio-dia. O que isso significa, irmãos? Por que João ele enfatizou isso? Isso significa, irmãos, que esta mulher, ela foi tirar água para sua família no horário mais quente do dia, meio-dia, né? O que não era normal, irmãos. Geralmente as pessoas iam pela manhãzinha, né, tirar água para fazer tudo o que tinham que fazer durante o dia. Então, normalmente ali meio-dia não havia ninguém. Então esta mulher, ela ia tirar água todos os dias, né, na hora sexta, que era meio-dia. Mas por que ela sempre ia ali, irmãos, ao meio-dia? Uma explicação assim plausível é que esta mulher, irmãos, ela era uma pecadora. Ela era uma pecadora imoral. E que ia nesse horário por vergonha das pessoas. Se você ler o capítulo 4 todo de João, você vai perceber que essa mulher, ela teve vários maridos. E o Senhor recebeu essa revelação. Tanto é que foi isso que tocou o coração dessa mulher também. E a pessoa com quem ela estava vivendo não era marido dela. Então ela estava tendo um relacionamento conjugal fora do casamento. E isso perante os judeus, perante os samaritanos, é uma imoralidade muito grande. Então essa mulher, ela era julgada por todo mundo por viver desta maneira, né? Então essa eu creio ser a explicação mais plausível, né, dela ir tirar água ao meio-dia, onde não havia ninguém ali para acusá-la, né? Mas Jesus, irmãos, ele sabia que esta mulher estaria ali ao meio-dia. Então, uma coisa que nós temos que aprender também, irmãos, Jesus nunca chega atrasado.
sabe? Jesus, ele sempre chega na hora exata, na melhor hora, na hora perfeita, que é o momento dele. Por isso que um dos frutos do Espírito que habita em nós, irmãos, é a paciência. Hoje tem muito cristãos que não deixa que o fruto da paciência se manifeste na sua vida, sabe? Não consegue esperar o momento de Deus. Então, você que é cristão, você que vive pela fé no Filho de Deus, saiba de uma coisa: é o tempo de Deus que vai prevalecer na nossa vida, e não o nosso tempo. Deus não vai fazer no dia, na hora que nós queremos. Ele vai fazer no dia e na hora que Ele determinar. Nós não podemos determinar nada diante de Deus. É Deus quem determina todas as coisas, irmãos, nas nossas vidas. Eu não sei o que você está passando nesse tempo, neste dia. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus te ama e Ele está olhando para você, sabe? E se você perseverar até o fim, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque todas as pessoas que viram a glória de Deus na sua vida, todas as pessoas na Bíblia que viram a glória de Deus na sua vida, que viram o milagre de Deus na sua vida, foram aquelas que perseveraram até o fim. Aquelas que não perseveraram, aquelas que pararam no meio do caminho, irmãos, elas não viram nada. Elas só viram o testemunho daqueles que viram a glória de Deus, né? O que você quer contar para as pessoas? Você quer contar testemunho de outras pessoas ou o teu testemunho? Aquilo que Deus fez, faz e fará na tua vida. É claro, irmãos, nós queremos contar o que Deus tem feito na nossa vida. Por isso que o tema de hoje é o nosso testemunho. Sabe, eu já vi muitos cristãos dando testemunho de outras pessoas. Tudo bem, não é errado, irmãos. Mas o bom mesmo é a gente dar o nosso testemunho, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, sabe? O que Ele já fez, o que Ele está fazendo, as promessas que Ele tem para a nossa vida, sabe? Então, Jesus, Ele nunca chega atrasado. Então, irmãos, Jesus, ele foi por Samaria, como eu disse anteriormente, não porque era um caminho melhor, uma questão geográfica, não, porque havia ali uma alma necessitada, que era esta mulher samaritana, né? E nós, irmãos, para darmos o nosso testemunho, onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, é claro, irmãos, que nós temos que falar e também ter atitudes. As pessoas, elas vão ouvir o nosso testemunho através daquilo que nós falarmos para elas. E também através das nossas atitudes. Porque, irmãos, até calados, nós podemos testemunhar de Jesus, através das nossas atitudes baseadas nos princípios da palavra de Deus. E também podemos testemunhar do nosso Senhor falando, né, a respeito dele, pregando a respeito dele. Mas geralmente, irmãos, a gente coloca barreiras entre a gente e os pecadores que ainda não são salvos, né? E a gente, de repente, faz isso por vários motivos, né? Por exemplo, por vergonha. De repente eu tenho vergonha de falar com as pessoas, os pecadores que não foram salvos ainda. De repente eu não testemunho de Jesus porque eu tenho medo, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho tanta coisa para fazer na vida, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família, eu tenho que cuidar dos meus negócios, sabe?
dos meus sonhos, dos meus projetos, e de repente eu não tenho tempo de testemunhar de Jesus. E também, de repente, eu não sei falar, não sei o que dizer para as pessoas, né, a respeito do Senhor. Então, geralmente, irmãos, a nossa alma, ela arruma um monte de desculpas para não testemunhar de Jesus, sabe? Então, nós arrumamos, na realidade, irmãos, a gente arruma um monte de desculpa para não obedecer ao Senhor. E isso é muito sério, né? Muito triste. Porque o Senhor diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, olha que promessa maravilhosa, irmãos. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não importa onde você esteja, não importa onde você esteja, Jesus está com você. Jesus está comigo, Jesus está com você, Jesus está com a sua igreja. E Ele recebeu todo o poder. E nós evangelizamos e nós damos o nosso testemunho pelo poder de Jesus e não pelo nosso poder, irmãos, porque nós não temos poder. Nós não temos condições nenhuma de fazer nada sem Jesus. Mas com Ele nós podemos fazer tudo aquilo que Ele falou para nós fazermos. Então Ele nos ensinou, Ele nos mandou, irmãos, evangelizar. Ele mandou nós darmos o nosso testemunho para o mundo. Tudo bem, nós falamos em línguas porque nós recebemos o Espírito Santo, falamos em línguas, outros interpretam as línguas, outros receberam dom de profecia, discernimento de Espírito. Mas, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo, aleluias, principalmente para testemunharmos de Jesus nesta terra, sabe? Então, esta mulher, né, por ser uma pecadora imoral, né, ela tinha vergonha das pessoas. Tanto é que ela ia no poço, como eu disse, num horário em que não havia ninguém. Porque eu imagino assim, irmãos, toda vez que essa mulher passava por algum lugar, todo mundo olhava torto para ela. Por quê? Porque ela vivia em pecado. Ela era uma pessoa imoral, sabe? E então ela tinha vergonha de sair, sabe? Talvez ela até cobrisse o rosto, não sei como ela agia, mas eu imagino que essa mulher, ela se desviava das pessoas por vergonha da condição na qual ela vivia, né? Mas após ela encontrar-se com Jesus, irmãos, olha que coisa tremenda, irmãos. Toda a vergonha foi embora. Toda aquela vergonha que ela tinha foi embora, né? E ela, sabe o que ela fez? Ela testemunhou sobre Jesus e sobre a sua palavra. Irmãos, ela saiu ali da presença de Jesus e ela foi ali na cidade dela, Sicar, e falou para aqueles homens que olhavam torto para ela, que condenavam a vida que ela levava. E ali no meio daqueles homens, ela deu testemunho dela, do que Jesus havia começado a fazer na vida dela. Irmãos, ela teve um único encontro com Jesus. Ou melhor, ela teve o primeiro encontro com Jesus e ela já saiu dali, irmãos, e já foi testemunhar de Jesus. Então toda aquela vergonha que ela tinha caiu por terra, irmãos, sabe? Então a vida desta mulher, ela mudou após ter sido alcançada pela graça de Deus. Irmãos, a lei, ela aponta o pecado e julga, mas a graça, ela salva o pecador. Essa mulher, ela teve um encontro com a própria graça de Deus, que é Jesus Cristo. E a vida dela
foi transformada. Os estudiosos dizem que a primeira pessoa a testemunhar de Jesus foi esta mulher. Foi a primeira pessoa que saiu a testemunhar a respeito de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ela se encontrou com a graça de Deus. Então toda aquela vergonha caiu por terra. Irmãos, os discípulos, aconteceu também isso com os discípulos de Jesus. Quando os discípulos de Jesus se encontraram com a graça de Deus, quando a graça de Deus alcançou aqueles homens, a vida deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E a nossa vida também, irmãos. Sabe, ela não pode ser a mesma. Sabe, a mesma vida que nós tínhamos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. E os discípulos, assim como essa mulher também, os discípulos, onde quer que eles estivessem, irmãos, eles testemunhavam de Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra e os enviou, eles anunciavam o reino de Deus. Porque Jesus ordenou a eles que fizessem isso, que precedessem ele nas cidades onde ele deveria estar. O reino de Deus. E grandes coisas Deus fazia através da vida daqueles homens, enquanto Jesus estava aqui na terra. Mas depois que Jesus foi para a glória, eles receberam a comissão de continuar alcançando vidas, alcançando pecadores, com a graça de Deus. E estes homens, onde quer que eles estivessem, irmãos, na praça, no templo, na cadeia, porque muitos deles foram presos, eles testemunhavam de Jesus. O que movia a vida deles, irmãos, era testemunhar a respeito de Jesus, onde quer que eles estivessem. Mesmo que isso, irmãos, custasse a vida deles. Porque a maioria deles, irmãos, a maioria deles morreu por testemunhar de Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz a história, não está na Bíblia, mas a história conta que o apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Cortaram a cabeça do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O André também foi crucificado. E a maioria deles morreu por testemunhar de Jesus. Sabe? Então eles não tinham vergonha, eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo de nada, irmãos. A prioridade da vida deles era testemunhar de Jesus, o que Jesus fez na vida deles, e fazer discípulos de todas as nações. Então, entenda bem, irmãos, você que trabalha, você que estuda, você que de repente está desempregado, sabe? Você que está vivendo uma situação, não importa. Se você está trabalhando, seja testemunho de Jesus lá no seu trabalho. Quando você estiver no ônibus, seja testemunha de Jesus no ônibus. Se você está no mercado e surgiu a oportunidade, seja testemunha de Jesus, onde quer que você esteja. Não somente na igreja, irmãos. Sabe? Vamos ser testemunhas de Jesus todos os dias da nossa vida, em todos os lugares em que nós estivermos. Sabe? Seja trabalhando, seja estudando, seja desempregado, seja no lazer, seja numa viagem.
Porque não é pecado viajar, irmãos, não é pecado a gente ter tempo, momentos de lazer com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Mas em todo o tempo, irmãos, o Senhor nos pede que a gente seja testemunha dele. E, irmãos, é deste jeito que nós vamos alcançar, discipular e enviar pessoas. Este é o lema, né, do nosso ministério e de tantos outros ministérios. Alcançar pessoas, né, discipular essas pessoas e enviar essas pessoas para que elas deem continuidade à obra do Senhor. Então, amados, vamos nos atentar bem para esta palavra. Porque é assim, olha, por exemplo, a nossa igreja é em células. E de repente as células não estão se multiplicando. De repente a igreja não está se multiplicando. Então, precisamos detectar, irmãos, por que isso não está acontecendo? De repente, nós não estamos testemunhando daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. De repente, nós não estamos evangelizando as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento por causa desta pandemia. Mas nós podemos, em todas as oportunidades que tivermos, né, de alguma forma, testemunharmos de Jesus. Seja pessoalmente, seja por alguma rede social, não importa, irmãos. Nós temos que cumprir aquilo que Jesus nos ordenou. Até se isso custar a nossa própria vida, sabe? O apóstolo Paulo tem uma passagem que eu gosto muito, irmãos, quando ele estava lá na Grécia, num lugar chamado Areópago, e ele ficou ali indignado neste lugar, porque ali havia, irmãos, vários altares, né, de vários deuses, porque os gregos, eles acreditavam em tudo que era Deus. Eles tinham centenas de deuses ali. E olha como eles pensavam, irmãos. Eles tinham uma preocupação de repente, não estar adorando algum Deus, né? Por desconhecer esse Deus. Então, eles tinham deuses lá para tudo. Aí eles pensaram, mas será que não está faltando algum para a gente adorar? Porque, de repente, se a gente não adorar esse, a gente vai sofrer. Então, eles pensavam desse jeito. A crença deles era essa. Então, eles fizeram um altar para o Deus desconhecido. E Paulo entrou neste lugar e ele ficou indignado com a idolatria daquele lugar. Sabe? E as pessoas que estavam ali chegou perto dele e ele disse, olha, eu conheço esse Deus desconhecido. E ali ele começou a falar da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, houve uma oportunidade, irmãos, e ele não perdeu a oportunidade. Ali ele pregou e a Bíblia diz que muitos acreditaram nele e o seguiram. Então, irmãos, nós não podemos ser, né, inocentes. Nem todas as pessoas para quem a gente testemunhar vai seguir Jesus. Muitos não vão aceitar, irmãos. Sabe? Assim como muitos não aceitaram Jesus, muitos também não nos aceitarão, a nós nem a palavra do Senhor. Mas nós não podemos nos preocupar com isso, irmão. Nós temos que fazer a nossa obra, nós temos que fazer a nossa missão. Sabe, nós temos que testemunhar de Jesus como esta mulher testemunhou, como os discípulos testemunharam, e muitos outros irmãos que tiveram um encontro com Jesus e já saíram testemunhando a respeito das maravilhas que ele estava fazendo, sabe? Então eu tenho certeza que Deus já fez muita coisa na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. Então nós temos muitos motivos, irmãos,
motivos de sobra para falarmos do nosso Senhor, do nosso Jesus, do nosso Salvador, né? Daquele a quem nós pertencemos. Né? Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Então, não perca mais a oportunidade. Sabe? Hoje mesmo talvez você tenha contato com algumas pessoas, né? Amanhã já é o primeiro dia útil, né, desta semana. Você vai ter contato com pessoas. Então converse com elas como você faz, seja no trabalho, na escola. E quando surgir a oportunidade, você dá o seu testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. Irmãos, e é assim que nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. É assim que a igreja, irmãos, vai se multiplicar. É assim que as células vão se multiplicar. É assim que você vai estar cumprindo o teu ministério. Porque nós recebemos do Senhor um ministério, que é o ministério da reconciliação. Um dia, eu e você estávamos brigados com Deus. Nós estávamos longe de Deus, sem Deus no mundo, perdidão, irmãos. E Deus um dia usou alguém, um filho dele ou uma filha, e essa pessoa nos aproximou de Deus, nos reconciliou com Deus, porque nós recebemos o ministério da reconciliação. Então eu e você, nós, a igreja do Senhor, o nosso ministério é reconciliar aqueles que estão longe de Deus por causa dos pecados para junto de Deus. Não para que Deus condene-nos, mas para que Deus salve. Porque não é tempo de condenação ainda. Vai chegar sim o tempo da condenação. Mas, irmãos, atualmente nós estamos vivendo a época da graça, o tempo da graça. É tempo de salvação. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aí no mundo, que estão pecando, fazendo coisas terríveis, foi para elas que Jesus veio, para salvá-las, assim como salvou a mim e a você. É tempo de salvação, irmãos. É tempo de pregar a salvação de Deus em Cristo Jesus. E nós fazemos isso, irmãos, dando o nosso testemunho, evangelizando, alcançando as pessoas. Aleluias. Podemos começar com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, né? E Deus com certeza vai nos dar graça. Então, eu tive um encontro real com Cristo, sei que você também teve, como essa mulher teve e tantos outros. Então, que a vergonha, irmãos, não faça parte da nossa vida. Nem o medo, nem o receio, nem esse negócio de falta de tempo, sabe? E nem por não saber falar. Se Deus operou algo na sua vida, você vai saber contar para alguém. E esse alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo. Não tente convencer ninguém, você não vai conseguir. Esse ministério de convencimento, Deus não nos deu. Quem convence, irmãos, é o Espírito Santo. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que dar o nosso testemunho. Nós temos que evangelizar. Mas quem vai convencer o coração dos pecadores acerca do pecado, da justiça e do juízo, que Jesus é o Senhor e o Espírito Santo. Então, olha que coisa linda, né, irmãos? Por isso que o Espírito Santo também foi nos enviado. Nós trabalhamos em conjunto, irmãos. Sabe? Nós e o Espírito Santo e nós. Nós pregamos, ele convence. Oh, glória, e Jesus salva. Oh, glória. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Então, irmãos, esta é a mensagem de hoje para o nosso coração. Sabe, continue dando os seus testemunhos quando nós voltarmos presencialmente lá
no espaço que o Senhor nos deu, continue ali dando o seu testemunho das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Isso edifica, sim, a congregação, os irmãos, sabe? Mas não somente ali, mas todos os dias da sua vida, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Amém, irmãos? Vamos orar. Posso falar uma coisa antes? Pode. Então, eu estava aqui ouvindo a palavra, né, e pensando, não só o apóstolo Paulo, mas todos os discípulos, né, isso ardia no coração deles, né, esse desejo de falar do Senhor. Então, isso também tem que arder no nosso coração, porque de repente a gente pode ser assim convidado para ir numa festa, em algum lugar, e isso nem passar pela cabeça da gente. A gente vai lá para se divertir, para fazer tudo menos falar de Jesus. Então isso tem que arder no nosso coração, para onde quer que a gente esteja, a gente falar. Então, como o apóstolo Paulo teve essa oportunidade ali de falar dos deuses estranhos ali, que havia um Deus desconhecido, é porque ele tinha isso no coração de falar e apareceu essa oportunidade. Foi uma oportunidade assim gloriosa, né? Porque tinha um Deus desconhecido ali. Então eu creio que também vai ser assim na nossa vida. Se nós tivermos esse sentimento no coração, isso arder no nosso coração de falar do amor de Cristo, então o Senhor vai dar a palavra, nós não vamos assim ficar com medo do que falar, né? Chega no lugar, falar, poxa, o que eu vou falar aqui, né? No meio dessa festa, ninguém vai dar atenção. Mas se a gente tiver isso no coração, o Senhor vai dar uma oportunidade, né? Às vezes uma palavrinha que alguém fala, alguma conversinha assim, já dá para entrar e falar alguma coisa. Então, meu desejo é esse, que isso arda nos nossos corações. Amém? Falar do Senhor. Amém. Glória a Deus. E Jesus também, ele nos fez uma grande promessa, né, irmãos? Ele disse para nós abrirmos a boca, que não vai ser a gente que vai falar, e sim o Espírito dele em nós. Então abra a tua boca, comece a falar, que você vai se surpreender o que o Espírito Santo vai fazer através da tua vida. Porque tem muita gente, irmãos, que pensa que Deus só usa pastor, obreiro da igreja, diácono, apóstolo. Não. Deus usa cada um dos seus filhos. Sabe? Todos nós somos filhos de Deus e dependemos totalmente dele. Se algum dia você disse assim, poxa, eu não consigo, pastor, então você é a pessoa certa. Porque aqueles que se acham, Deus não conhece de longe. Mas se você reconhece que você não tem condições nenhuma, sabe? Então você é a pessoa certa. Deus vai te usar grandemente. Amém?